Mas todo mundo, a maioria do pessoal me conhece na Zona Norte. Não tem problema não, tá tranquilo. Fica tranquilo. Mas todo mundo aqui na Zona Norte praticamente só me conhece como Bulu, né? Mas não tem problema nenhum, não. Então, assim, gostaria de agradecer a todos, né? Peço desculpa por chegar, mas a gente, infelizmente, depende, às vezes, da condução, né? E Juiz de Fora, infelizmente, quando chove, é uma coisa, mas, graças a Deus, a gente está aqui, né? E é uma coisa até curiosa, porque, de vez em quando, eu sou frequentador do Maria de Nazaré já há 30 e poucos anos, 39, 38 anos, e frequento a reunião mediúnica nas quartas-feiras e participo da evangelização no sábado, desde os 16 anos. E então, de vez em quando eu venho para o estudo mediúnico à noite, né? Às vezes eu vou estar apertado, o horário do ônibus, aí eu dou aquela conversada, me ajuda, Jesus, me ajuda, eu quero trabalhar para a gente. Aí eu vindo no motorista fala, me ajuda, no horário. Gente, o Barbosa Laje aqui não pegou ninguém, não desceu ninguém, quer dizer, na entrada de Santa Cruz, sim, não desceu ninguém, assim, colocou uma pedra no pé do homem, que ele acelerou com gosto. Então, graças a Deus, a gente está aqui, conseguimos chegar dentro do horário, graças a Jesus. E gostaria de agradecer, né, a oportunidade novamente de falar nessa casa, que a gente conhece a história de quanto foi construído, sabe o qual foi a luta, né, sabe as pessoas que estiveram aqui, quanto significou para a gente na doutrina como exemplo de vida, como exemplo de pessoas, né? E parabenizar o Marquinho, a companheira, a filha, o Edmir, que estão aqui dando continuidade a esse trabalho, além dos outros que aqui participam. Então, assim, é muita alegria que a gente vê, né, a casa ajudando, amparando, né? A gente, assim, não consegue, às vezes, parar e pensar quantas coisas essa casa talvez possa ter mudado na vida das pessoas, né? Assim como nós lá na Maria de Nazaré também. Quantas pessoas são beneficiadas por um núcleo, né? Que às vezes para a gente vai passar ano, entra ano, e parece que é a mesma coisa, mas para muita gente não foi, né? Para muita gente, famílias, às vezes, um pingo de luz que foi colocado naquela noite pode ter modificado muitas e muitas coisas. A gente vai ver isso até dentro do estudo. Então, assim, a gente às vezes não para pensar o quanto é importante a nossa palavra, às vezes, o nosso contato com as pessoas nesses grupos religiosos. Porque a gente pode transformar a vida das pessoas. A gente às vezes não para ver, assim, quantas pessoas podem ter sido modificadas, às vezes, por uma simples palavras que a gente falou. Então, a gente agradece todos os dias da gente ter a oportunidade de ter uma casa, uma outra família, né, gente? Porque a gente sabe que uma casa espírita, na verdade, é uma família. Né? A gente se identifica com aquele lugar. Tanto que, assim, que eu saio lá do centro para vir na casa do vizinho. Então, assim, não tem como você se desligar. É um núcleo mesmo que faz parte da vida da gente, né? E a gente agradece, assim, as pessoas que foram pioneiros dentro da doutrina espírita. Né? Às vezes a gente fica, igual hoje, tá chovendo, não vou. A gente tem exemplo, eu tenho tido contato muito com o Solides, não sei quem conhece ele aqui. Então, ele traz muita experiência para a gente, para mim. Ele vai quase todo sábado na evangelização. Então, eu volto de carro com ele para o centro. Aí ele me conta mil uma coisa, com uma pessoa que conviveu, gente, com o Chico. Então, vocês imaginem a experiência que ele tem. Ele conta cada coisa assim que você. Nossa, assim, é um divã de conhecimento. E a gente tem, por exemplo, o Sou Exaltino da Silveira, que ele saía, gente, do centro, para ir aplicar a evangelização em Benfica, muitas vezes lá perto. Então, assim, a gente pode reclamar hoje em dia, então, né? A dificuldade que eram para eles até frequentar uma casa, por causa do preconceito. Né? Me lembro que quando eu comecei a participar da casa espírita, aliás, meu irmão, né, praticamente, foi o pioneiro, meu irmão mais velho, José Antônio, a minha mãe até falava,
Né? Quando está lá no centro de São Paulo, lá naquela casa de São Paulo, no centro de São Paulo, quer dizer, o pessoal tinha até meio um pouco. Hoje não, hoje é tranquilo você falar que é espírita. Mesmo que for evangélico, hoje você consegue se abrir. Não, sou espírita, porque ele enxerga de uma outra forma a nossa religião. Já não existe mais aquela coisa. Lógico, tem às vezes aqueles um pouco mais radicais, não só os evangélicos, não. Às vezes tem outras pessoas que são mais radicais que ainda entregam, às vezes, a ideia de alguma coisa, mas assim, perto do que já foi, a gente assim está no paraíso, né? Então a gente tem que agradecer muito a essas pessoas e assim ver o quanto a gente já também modificou com relação a tanto tempo que já passou, né? A gente começa a ver assim que certas coisas que acontecem na vida a gente já começa a olhar com outros olhos. Vou dar um exemplo. Há poucos dias, né? Talvez já tenha até algum mês já, teve aquela operação no Rio, né? Que houve aquela coisa que matou muitas pessoas, né? E a televisão aproveita desse noticiário, né? Se esquece de tudo e se pensa só nisso. E assim, a gente vê vários comentários das pessoas com relação a isso, né? A gente fica. E a gente, infelizmente, também embarca nos comentários, né? Mas a gente talvez já consegue olhar para um lado um pouco melhor quando a gente olha aquelas imagens e vê aquelas coisas. E a gente vê, às vezes, as pessoas falar, não, tem que fazer mesmo, o crime organizado está aí, tem que acabar. E a gente começa a ver, por exemplo, política, como é que explora a situação, a gente começa a olhar por um outro lado, aquelas pessoas que estão sofrendo por causa daquela situação. O ano passado, eu li um livro que chama Carandiru. É a história de um rapaz que ele foi morto naquele massacre do Carandiru. Então, assim, quando a gente imagina, pô, não matou bandido e tal, a gente não sabe, às vezes, a história de vida que levou aquela pessoa a ter. E lá ele conta a história que com. Vocês imaginem, lá naquela época, gente, ele perdeu, quer dizer, ele morreu já adulto. Por 12 anos ele perdeu o pai, lá para trás. E a mãe dele era lavadeira, não tinha como se sustentar. Ele começou a lavar carro, fazer umas coisas, mas o dinheiro não dava. E ele estava tentando arrumar um emprego, nada, conseguir para tentar ajudar a mãe, porque ele tinha mais 3 filhos, mais 3 irmãos. E um dia uma pessoa falou com ele, olha, tem uma pessoa que pode te ajudar, vai te dar um emprego de vez em quando e tal. Era um traficante. E o rapaz falou, ó, você leva uma coisinha até ali para mim, eu vou te dar alguma coisa, um trocado de vez em quando e tal. E aquele trocado foi melhorando o resultado. Ele entrou no tráfico e virou quase que virou praticamente um braço direito do tráfico. Então, muitas vezes, a gente não sabe a história que é levada. Justifica-se? Não, não justifica. Né? Eu estou lendo um livro aqui agora que conta a história justamente de uma menina que ela tinha tudo para se prostituir, para sobreviver, e ela não fez. E a vida tomou outro rumo com relação à vida dela. Então, assim, não se justifica. Mas aí a gente tem que analisar por vários ângulos e se apiedar dessas almas. Talvez não tiveram uma instrução, talvez não tiveram a oportunidade de conhecer algo que nós estamos conhecendo. Então, a gente, além de pensar nisso, a gente também começa a pensar nas mães que perderam seus filhos naquela situação. A gente sabe o que uma mãe é capaz. Meu trabalho, gente, a gente depara com situações de mãe muito diferentes. Eu sou homem e posso falar isso. Uma mulher, uma mãe, transforma o mundo. Eu estou com uma situação de uma mãe que ela está comprando um imóvel para deixar para o filho, porque o filho é usuário de drogas. E ela sustenta ele. Ela paga um aluguel para ele sobreviver, porque ele não mora com a família. Ela está comprando um imóvel para quando ela morrer, ele ter um lugar para ficar. Só que assim, ele nem pode saber que esse imóvel é dele, não. Porque senão ele vende. Mas ela quer comprar só para isso. Eu tive uma situação também de uma senhora, na Casa Espírita, no Maria de Nazaré, que ela brigou com a família inteira.
porque ela cuidava do filho, que era usuário. Ela lavava, cozinhava, fazia tudo para ele. Ela falou, Lulu, se eu não fizer por ele, quem que vai fazer? Então, assim, a gente vê, gente, e a gente, quando passa a ter o conhecimento da doutrina, a gente tem que enxergar todos os ângulos para a gente poder, sim, examinar com critério, ver o que levou aquela pessoa àquelas situações. É, então, assim, a gente agradecendo, né, novamente, falando aqui, agradecendo essas pessoas que, assim, trouxeram, né, as nossas casas até hoje, né, e assim, fortificadas num ideal só, gente, na fé. Então, assim, quando a gente fala fé, eu falo assim, ô, Vladimir, eu admiro a fé que o Vladimir tem. Só que é uma coisa, assim, diferente, porque pensamos o seguinte, desculpa, quando a gente fala assim, se eu falar para vocês assim, chocolate, todo mundo aqui imagina um choquito, um prestígio, um batom, não é? Se eu falar, se eu falar que o meu irmão está muito triste hoje, todo mundo, mesmo que eu não conheça ele, imagina que tem um sentimento de tristeza. Vai imaginar, poxa, não deve estar. Então, assim, quando se fala-se alguma coisa para a gente, normalmente a gente formula uma imagem. Mas como que a gente vai formular uma imagem sobre fé? Falar de fé é uma coisa assim tão. Às vezes eu falo assim, ô Marcos Apóstolo Paulo, eu estou com dificuldade de conseguir isso assim, senhor. Marquinhos, tenha fé. Beleza. Não, Paulo, eu vou. Mas o que é a fé? É rezar todo dia? Não, vou rezar todo dia, né? A gente até costumava falar com a mãe da gente, ô mãe, reza para mim, né? Porque achava que a mãe tinha mais fé do que a gente, né? Mas o que seria essa fé? O que seria a fé para a gente? Então, assim, quando a gente começa a pensar na fé, a gente tem que pensar em alguma coisa. Porque, assim, fé em alcançar. Porque normalmente a gente pensa no alcançar. Se é alcançar, eu preciso de alguém para nos ajudar. Quem seria esse alguém? Imagina Deus, quando a gente fala de Deus, igual está lá no livro dos Espíritos. O que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Fica bem vago. Mas quando a gente enxerga que Deus é o Criador, que nos criou, e que a gente hoje já deixa de fazer certas coisas que talvez a gente não fazia em outras vidas, ou que muitas vezes hoje nos envergonha. A gente vê um noticiário e fala, nossa, como que o fulano é capaz de fazer isso? Talvez nós já fizemos. Mas hoje a gente olha com outro olhar. Então, quando a gente imagina esse Deus, a gente não consegue pensar num Deus que queira alguma coisa de ruim para nós. Vocês concordam? Todo mundo aqui, Vladimir não deve ter, e nem a Laura. Laura também não deve ter. Todos os outros têm filhos? Todo mundo tem? Também não. Tá. Vai. Vamos pensar em quem tem filhos. Ou, então vamos pensar em vocês que não têm, nos pais de vocês. Vocês conseguem imaginar, vocês que não têm filhos, vocês conseguem imaginar a mãe ou o pai de vocês querendo alguma coisa de ruim para vocês? Não. Nós que temos filhos, a gente consegue imaginar alguma coisa de ruim para os nossos filhos? Não, não. Por mais que seu filho esteja aprontando alguma coisa, por mais que você vai falar, tá, traga ele, que ele tem um pouquinho mais de juízo, mas desejar o mal, jamais. Então, vocês imaginem Deus. Deus jamais vai. Mas muitas vezes na fé, a gente costuma dizer assim: ah, não, esse ano eu vou conseguir isso assim, assim, tal, vai ser isso assim, 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 assim. Chega no final do ano, nada.
Aí eu falo para a pessoa, meu amigo, fiz tudo que eu podia, mas, infelizmente, não é o que Deus quer, né? Então, assim, muitas vezes nós encaramos a fé como uma responsabilidade do Criador. Nós transferimos, às vezes, a responsabilidade para o Criador. Tipo, eu quero passar no vestibular. Eu estudo. Mas eu rezo, pedindo mais a Deus que me ilumine na hora da prova, do que propriamente eu ter que decorar isso aqui. Então, assim, normalmente, quando a gente se fala de fé, a gente entende que fé é transferir uma responsabilidade para o nosso Criador. Eu preciso dele. Eu preciso que ele me ajude. Eu vou fazer tudo que eu puder, mas eu dependo dele. Esse tudo que eu puder, muitas vezes sai somente da boca para fora. Lá atrás, João Batista se falava muito do batismo. O batismo, gente, vem do grego bapto, mergulho. E é justamente, às vezes, a fé é esse mergulho que nós temos que fazer interiormente. Mergulhar dentro de nós e olhar até que ponto nós estamos sendo sinceros com o nosso empreendimento, com aquilo que a gente quer. Porque muitas vezes eu faço. Mas muitas vezes nem eu acredito que eu vou conseguir. Vamos pensar nos gênios antigamente, nas pessoas que fizeram descobertas, né? Exemplo, quem inventou a luz, quem inventou o telefone. A dedicação que essas pessoas tiveram na vida. Renunciaram a tantas coisas por uma descoberta. E aí, gente, isso é fé. Fé é você renunciar. Fé é você ser realmente fiel ao seu desejo. Então, se Emmanuel fala que quando se existe fé, é uma ligação entre Criador e criatura. Mas se não existir essa ligação for perfeita, se não houver fidelidade, a coisa não anda. Vocês imaginem a gente que convive terra a terra, marido, mulher, amigos que sejam, se não houver fidelidade, dá certo? Não dá. Vocês imaginem nós e o Criador. Da parte dele, vocês acham que Deus não é fiel? Com certeza ele é. E Deus, a gente só pode esperar o melhor. Então, essa coisa da gente falar, ah, é porque Deus quis, né? Ah, infelizmente, Deus não queria que fosse assim. Ah, acho que ainda não chegou o meu momento. Deus não permitiu. Não, gente. Deus quer. Deus quer. Só que muitas vezes ele permite que não seja daquela forma. Por quê? Por conta do nosso livre-arbítrio. Deus é tão ele nos permite semear e nos dá a oportunidade de colher. Seja ela da forma que a gente quer. Ele poderia simplesmente, não. O Marcos está querendo fazer alguma coisa errada, tá? Vou cortar ele na hora, vou adoecer ele semana, ele não vai fazer isso. Não, ele nos permite. Ele nos permite. Ele nos permite a falhar. Ele está lá, cumprindo
sua obrigação, fiel. Está sendo fiel à comunhão que fez comigo. Mas muitas vezes o nosso livre-arbítrio faz com que nós tomamos outro caminho. Infelizmente, a porta larga e o mundo faz com que nós modificamos muitas vezes coisas da nossa vida. Emmanuel fala, inclusive, que muitas coisas, se nós tivéssemos realmente fé, muitas coisas da nossa vida seriam diferentes. Muitas coisas seriam evitadas. Muitas coisas. É lógico, gente, que tem certas situações que, assim, pelo plano reencarnatório nosso, nós temos que passar. Poxa, estou passando uma situação, por mais que eu tenha fé, por mais que eu faça, por mais que eu lute, mas é necessário que você tenha que passar para o seu aprendizado. Aí vai a sua consciência tranquila, seu dever cumprido, da sua parte feita. Né? Então, assim, no capítulo 42 do livro Vida de Lucas, ele fala que não é razoável permanecer o homem em referências infindáveis aos desígnios do alto, quando não cogita de materializar a própria tarefa. Então, assim, a gente sabe qual é a nossa tarefa. A gente sabe. A gente sabe qual é a nossa tarefa como trabalhador. Vamos ver, dentro da casa espírita. Mas muitas vezes a preguiça, os compromissos que não podem deixar de lado, faz com que nós mudemos a nossa rota. Faz com que nós mudemos a nossa rota. Lula fala, gente, que a fé é a mãe da esperança e da caridade. Ou, em outras palavras, a fé é a mãe de todas as virtudes. Então, para a gente entender realmente do que se trata a fé, a gente vai mudar muita coisa na nossa vida. Porque fé, gente, é vontade. Vontade de quê? Vontade de querer. Se você tiver vontade de querer, nada te segura. E a gente tem exemplos e exemplos de pessoas que realmente você vira e fala assim, poxa, fulano é uma leoa. Principalmente a mulher, né, gente? Principalmente a mulher. Fulano é uma leoa. Né? A gente tem até um exemplo vivo, olha, vivo não, né? A gente tem um exemplo que Paulo. Porque, assim, vocês imaginem ele, na época da infância, da juventude, já era uma pessoa que era idealizadora, firme, determinada, mesmo na infância. Queria fazer, dava o melhor de si. É lógico que ele ainda não tinha ainda os conceitos religiosos, mas dentro do que ele pensava, ele realizava com sucesso. Até que um dia ele descobriu as coisas espirituais. E aí começou a transformar-se da fé humana para a fé divina. Então, sim, a gente passa a entender que a gente começa a ter fé realizando as coisas materiais mesmo. Tipo, como eu falei lá atrás, um estudante que se concentra, passa dias e noites estudando para passar no vestibular. É uma forma de exercer a fé humana. Você passa dias e dias se preparando para um concurso. É uma forma de desenvolver a fé humana. E aí, depois que você conquista certas coisas, como eu disse, as pessoas que passaram, fizeram invenções na Terra, depois que você passa por essa situação, você já tem aquela garra de fazer, você começa a enxergar as coisas espirituais. E aí você começa a ser submissa ao Pai, a ser humilde.
a ser dedicado. E aí você começa a se transformar na fé divina. Você começa a buscar e a transformar outras coisas, além de simplesmente coisas materiais. Então, eu tenho que ler algumas coisinhas, gente, porque assim, é bem bonita as palavras, tá? Todo mundo já ouviu falar no apóstolo Bartolomeu, né, da época de Jesus. Está muito triste. Mesmo estar caminhando com Jesus, é uma pessoa que estava sempre triste, né? E o Jesus observava isso. Aí a família de Bartolomeu estava lá fazendo os afazeres. Jesus chegou perto dele, sentou-se do lado dele e ele disse o seguinte: Mestre, exclamou timidamente, não sabia explicar o porquê das minhas tristezas. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera os corações, além nas alturas. Quando esclarecestes que o vosso reino deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho na terra. Poxa, se Jesus disse o seguinte, meu reino não é deste mundo, e eu tenho fé nisso, o que eu faço aqui não é nada. Então Bartolomeu estava dizendo isso a ele. Por toda parte, é o triunfo, o jogo das ambições e a colheita dos desenganos. A voz do apóstolo se tornava quase abafada pelas lágrimas. Todavia, Jesus fitou brandamente e lhe falou com serenidade. A nossa doutrina, portanto, é o Evangelho ou a Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Então, Jesus falou com ele, olha, o nosso Evangelho não é a Boa Nova? Será que isso não está te trazendo alegria? Fazes bem, conservando a tua esperança em face de novos ensinamentos. Mas não quero senão acender o bom ânimo nos espíritos dos meus discípulos. Se já tivesse ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo. Quer dizer, é importante as coisas que você faz aqui. É importante as coisas que você produz. É importante as suas realizações. É importante as suas transformações. Um dia, aos corações que morejaram na terra, um dia aos corações que morejaram na terra. Achas, então, que eu teria vindo a este mundo sem a certeza confortadora? O evangelho terá de florescer, primeiramente, nas almas das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Mas venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar júbilo quantos receberem nos corações. Aí houve um pequeno intervalo, as considerações e promessas. Os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares. Mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente. A verdade não existe. Transforma. Olha o que Jesus fala, gente. A verdade não existe. Transforma. Aliás, não, esse é o Bartolomeu. Esse é o Bartolomeu. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. É preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades a cada dia. Porque nos firmamos no pesadelo de uma hora, sem conhecermos a realidade gloriosa e a eternidade do nosso Pai. Já tiveram alguém teve oportunidade aqui de ver a série The Chosen? Respondidos? Alguém já assistiu? Já? Mais ninguém não? Gente, assista. Assista. The Chosen ou os escolhidos. Já começa a série, gente, pela figura de Jesus. Uma coisa assim, totalmente diferente. Qual é o seu nome?
Gabriel. Gabriel talvez seja testemunho. Uma coisa totalmente diferente, gente, do que a gente tem do conceito de Jesus. Um Jesus que dança, brinca, ri, participa com os discípulos, trabalha, chora só. E a gente enxerga os discípulos como nós. Na série, Pedro é casado. Mateus tem síndrome de Down. Síndrome de Down, não, minto. Como é que chama o negócio que a criança é especial? Autismo. Mateus é autista. É uma série totalmente diferente, gente. Assim, mudou o conceito de religião. Não só para espírita, tá, gente? Detalhe, a série não tem religião. Não é evangélica, não é espírita, não é católica. Tá? Não é nada. Mas, assim, você começa a enxergar os ensinamentos de Jesus de uma outra forma. Você enxerga no mundo. Porque quando você fala as coisas de Jesus, assim, perdoar para que Deus os perdoe, dá uma coisa assim, tão imensa. Mas quando você assiste a série, você vê que isso é do dia a dia seu. É uma coisa assim, muito simples. Então, se você tiver a oportunidade, assim, eu conseguia assistir cada episódio, assim, gente, eu ficava 6, 7 horas na televisão assistindo. De tão bom que era. E olha que a minha esposa é católica. Então, assim, para vocês verem, assim, que é uma coisa, assim, muito diferente. Muito diferente mesmo. Então, se tiver oportunidade, assistam. Então, como eu falei, gente, nem tudo acontece, tá? Porque Deus queria. A grande diferença é que Ele quer e Ele permite, né? Lá no livro, não, na carta de Paulo aos Romanos, fala o seguinte: tem fé, tem fé diante de Deus. É preciso desenvolver em nós e despertar em nós essa força de realização, de energia, realização. Essa é a fé humana. Emmanuel até fala o seguinte: como se constrói um marinheiro, um bom marinheiro? Ele enfrentando os desafios do mar. Aí ele fala o seguinte, que muitas vezes o ser humano que não leva a sério a fé é como se ele fosse uma... Como é que ele fala o nome aqui, gente? Uma cortiça no mar. O que acontece quando você joga a cortiça no mar? Ela fica. É isso. É isso que acontece. O amparo do alto está ali. Mas se você não consegue, você mesmo, equilibrar a sua rota, como é que o alto vai conseguir canalizar suas energias? Mas as energias, o amparo do alto está para todos? Está. Vamos dar um exemplo. O Sol. O Sol está para todo mundo. Tá. Mas se você pegar uma frente e focar o Sol em alguma coisa, o que vai acontecer? Você vai conseguir concentrar mais essa energia. Assim também somos nós. O amparo está para todos. Mas se a gente concentrar essa energia, vai ser diferente para você. E lembra que eu falei da confiança, gente? Até Paulo fala, né? Acho que é Paulo mesmo que fala, é uma frase comum, que Deus é fiel. A gente tem fidelidade e confiança nas coisas. Um exemplo, a gente entra no ônibus. Hoje em dia, inclusive, a gente entra na frente. Alguém aqui faz a pergunta para o motorista se ele sabe dirigir? Alguém faz? Não. Todo mundo confia que ele dirige. Não é? Nós vamos almoçar no restaurante.
Antes de servir, a gente pergunta a comida, não está entendendo nada? A gente nunca confia quem faz a comida. A gente confia que a comida tá, ó, boa. Quem cozinha, tá, gente? Para quem cozinha, quando faz um bolo, alguém faz um bolo pensando que ele vai dar errado? Pode até dar, mas alguém faz um bolo pensando que ele vai dar errado? Não. Todo mundo faz confiando que ele vai dar certo. Quando a gente come, a gente não confia que o nosso sistema digestivo vai fazer o papel dele? Porque já imaginou se a gente comer assim, será que vai dar certo o que eu estou comendo? Sei lá, estou achando que meu estômago não aceita não, mas você come, tá certo? Quando a gente entra num carro, quem tem carro aí, antes de entrar no carro para dirigir, vai lá, dá uma olhadinha, deixa eu ver o freio, tá bom. Vai lá, abre a tampa do motor, deixa eu ver se está funcionando. Não, todo mundo entra confiando que vai funcionar. Você está vendo? Nas coisas corriqueiras a gente tem confiança. Por que a gente não pode ter confiança na fé? Por que a gente ainda bobeia com certas situações? Por que quando a gente pede alguma coisa, a gente ainda pensa, hum, mas será que eu vou conseguir? Será que eu mereço? Conta essa história aqui de uma mãe que o filho estava fazendo vestibular, se preparando para o vestibular, e de repente ele parou de estudar do nada. E começou a adoecer. Não queria fazer mais nada, se trancou dentro de casa. E ela começou a procurar médico para ele. Consulta para cá, consulta para lá, e nada dele se melhorar. E aí ela começou a procurar outros locais para buscar ajuda. Procurou sacerdotes, evangélicos, espíritas. Até que um dia alguém falou para ela: você precisava encontrar o fulano de tal. E ele vai resolver o seu problema. Mas ela foi no lugar onde falaram com ela e não conseguiu de forma nenhuma. E ela, naquele desespero, quando ela desce desse lugar, numa prateleira, numa livraria, ela acha um livro de Bezerra de Menezes. E aí ela compra o livro e ela lembra que a mãe dela era uma devota de Bezerra de Menezes. E ela, os contos, eram lindos contos dele, mas todo mundo Bezerra de Menezes, eu não lembro o título do livro, não. E aí ela lembra que a mãe dela era um devoto de Bezerra. E aí ela vai e liga para um determinado local para ver se ainda Bezerra de Menezes ainda era vivo ou tinha alguma coisa ainda que podia. A hora que ela liga e atende o telefone, gente, quem era? Ele. E aí elas falam com ela, procura na reunião, no lugar tal, que você vai receber o socorro. E aí ela sai desse local. Apesar da dificuldade de ir para o local da reunião, ela ia todas as noites. E aí ela passou a estudar a doutrina espírita. E o marido começou também a estudar a doutrina espírita. E aí ela começou a melhorar. Então, assim, às vezes, determinado obstáculo na nossa vida pode fazer nós nos transformarmos ou transformar pessoas que estão ao nosso redor. Então, a resposta que a gente tem de fé, às vezes, é diferente da forma que a gente gostaria que fosse. Mas a resposta não deixa de vir. Por quê? Porque Deus, gente, está fiel à nossa comunhão. Deus está fiel ao que foi proposto para nós. Só que, igual eu disse, né? Muitas vezes, pelo livre-arbítrio, nós
deixamos de lado, né? Bom, nesse livro que eu estou lendo aqui, fala-se o seguinte, que muitas vezes as pessoas procuram os núcleos na busca de uma cura, como se os núcleos espirituais fossem hospitais. São. Só que da mesma forma que tem nos hospitais, quando a pessoa consegue a cura, o que ela faz? Vai embora. Ou se ela não consegue, o que ela faz? Vai embora. Vai procurar outros lugares. Então, gente, a fidelidade da fé, quando a gente começa a olhar por esse ângulo, de que fé é comunhão, fé é dedicação, fé é confiança. Criatura, Criador. Se a gente começar a enxergar por esse lado, tudo na nossa vida pode se modificar. Já estamos chegando ao final, vou dar uma lidazinha só num pedacinho aqui do Consolador. Ele fala o seguinte: pode-se definir o que é ter fé? Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza que Deus. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Não dá para você pensar em Deus só porque o palestrista falou na sexta-feira de Deus. Você tem que ter a convicção que ele existe. Fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé e alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento, essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre intensificando a amplitude da sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Essa é a palavra-chave. Dever cumprido. Lembra que eu falei lá atrás da gente ter a consciência tranquila? Ah, está acontecendo comigo o problema? Está acontecendo a situação? Eu não estou conseguindo alcançar meu objetivo, mas eu tenho a consciência tranquila. Eu estou fazendo a minha parte. Traduzindo, a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança, que sabe enfrentar todas as lutas, problemas, com a luz divina no coração. Isso significa humildade redentora, identifica no íntimo do espírito a disposição sincera dos discípulos relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. Ô, gente, quando a gente faz um estudo, esse estudo, a gente vocês vão ver que todo palestrista fala isso, serve primeiramente para a gente. Eu costumo dizer para assim, que eu poderia no final da minha vida escrever um livro, de que assim, eu sou muito ajudado, gente. Mas é muito, mas é muito, mas é muito mesmo. Já começa assim, eu trabalho por conta própria. Não me falta serviço, gente. Não me falta serviço. Só que assim, vocês vão perguntar, Paulo, mas você não titubia na fé de vez em quando, não? Titubia, titubia. Há 20 dias atrás, eu passei uma situação que eu mexo com regularização de imóvel. Que, por um lado, eu deixei de fazer um serviço para uma pessoa. E o imóvel dela ficou embargado, gente. E a empresa que tinha embargado o imóvel dela, aliás, a empresa era dona do imóvel. Alguém foi lá e embargou na empresa e recaiu sobre o imóvel dessa pessoa. Vocês imaginem assim, não vou falar com a Rede Globo, não, gente, tá? Mas assim, imagine uma Record da vida. Só para não falar o nome da empresa, nem talvez vocês não tenham conhecimento da grandeza que é esse. Mas imagine se fosse a Record. A Record lá gente. Está acontecendo esse problema com ela lá. Recaiu no meu imóvel aqui. Como é que eu vou pedir a Record para me ajudar?
Gente, eu soube dessa notícia faltando 1 hora e meia para mim começar a minha reunião mediúnica. Vocês acham que eu estava dentro do ônibus? Eu tenho um problema assim, que quando eu recebo determinada notícia, a minha pressão cai, dependendo da notícia. O meu emocional abala e minha pressão cai. Eu quase passei mal dentro do ônibus, gente. Aí eu fui para casa do Zé Antônio, que eu vou lá sempre, na minha tia, antes da reunião. Primeira coisa que eu falei foi, vou voltar para casa. Hoje eu não tenho condição de ir para a reunião. Mas aí eu pensei, não, hoje é o dia de você ir para a reunião. Hoje eu... Isso aí. Mas cheguei, falei com a Ângela, e falei com a Ângela primeiramente. Conversei com a Ângela, estou com um problema, nossa, esse problema. Aí contei para ela, mais ou menos, do jeito para ela entender, da mesma forma que eu estou falando para vocês, ela virou para mim e disse assim, boa, você tem confiança, você não tem confiança em tantas coisas que acontecem na sua vida? Ela conhece a minha vida, gente, quase salteado. Você já passou tanta coisa e deu a volta por cima. E aí, depois que eu tinha conversado com ela assim, uns 15 minutos, eu falei para ela assim, Tosado, eu estou melhor. Aí o Zé Antônio chegou também, conversou comigo, ele falou a mesma coisa comigo. Eu falei, você já conseguiu tanta coisa? Fala assim, para a gente seria praticamente impossível. E você conseguiu. Eu falei, realmente. Fui para a reunião, gente. Lá na reunião, apareceu um companheiro lá, e provavelmente ele me desestabilizou naquela. Eu continuava. E aí, isso foi numa quarta-feira. Quando foi na segunda-feira, eu cheguei a conseguir fazer um contato com uma pessoa da empresa, que é uma conhecida minha, mas a pessoa não tinha acesso. Segunda-feira, aí sim, aí de quarta para quinta, eu não dormi bem, pensando no problema. De sexta para sábado, eu já dormi melhor. No domingo, eu fiz uma prece e falei assim: meu Deus, eu talvez tenha que passar realmente por essa situação. A situação é tão complicada, gente. Eu estou com mais ou menos uns 30 e poucos anos que eu trabalho nessa profissão. Eu poderia perder essa reputação todinha que eu tenho, por conta desse problema. Eu falei, mas e se eu tiver que passar por isso? Jesus passou pelo que passou. Por que eu posso passar? Gente, na segunda-feira eu estava no cartório. Tinha acabado de fazer meu serviço, estava aguardando a certidão que eu peguei. Uma pessoa estava sendo atendida, na distância daqui, mais ou menos lá no Vladimir, e essa pessoa falando o nome da empresa. E aí eu, pá. Aí a pessoa acabou de conversar e tal, não sei o quê. Quando eu escutei a conversa, tinha chegado um documento para cancelar algumas restrições dessa empresa. E aí eu perguntei à moça do cartório, poxa, se desculpa, eu estava prestando atenção na conversa, mas o que foi? Era da empresa. Chegou um comunicado para cancelar isso assim, 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 assim. Poxa, quem sabe o imóvel meu está no. Qual que é o número da matrícula? Passei o número para ela. O meu estava no meio, gente. O meu estava no meio. Assim, eu não tenho palavras para descrever para vocês a minha gratidão. Era uma situação, assim, muito difícil. Praticamente, quase que eu não via solução para o problema tão cedo. O problema ia resolver? Ia, mas enfrentar a situação ia ser muito difícil para mim, gente. E quando eu soube da notícia, mais uma vez, eu falei, mais uma vez, Deus me presenteou. Como ele me presentei, assim, N coisas, gente. N coisas. Eu falo que se amanhã eu chegar e eu deixar de ter feito alguma coisa, eu vou me sentir muito mal, porque ele vai falar, poxa, mano, eu tirei isso, tirei aquilo, tirei isso, tirei aquilo, tirei... Poxa, você não... Então, eu costumo falar assim, que toda oportunidade que eu tenho de crescimento, não só espiritual, mas intelectual, ou de coisas, de realizações, eu aproveito. Tipo, o Vladimir me conhece, eu mexo com música desde os meus 16 anos. Agora,
Eu tô com 66 anos, gente. Comecei a aprender a tocar teclado. Estudar teclado. Já toco? A ponto da pessoa que trabalha comigo na música me deu um teclado. De tão entusiasmado que ele ficou eu tocar teclado. Durante assim. Hã? Você, é. Eu estou com 79 anos, eu fiz o Enem, não vi o resultado. Aí, ó. Mas o ano que vem, se eu tiver vivo... É isso, gente. É isso. Essa é a fé humana. Essa é a fé humana, gente. Ah, naquele que eu falo, fulano é doido. Tá fazendo isso assim? Não vai conseguir. É a tal da fé humana, gente. A fé humana me trouxe aqui para São Judas. Porque se na época, quando eu tinha lá meus 20 e poucos anos, já tinha sabe da história, ninguém conseguia comprar nada, gente. Porque para se comprar, você tinha que sair do emprego, você tinha que trabalhar uns 10 anos no emprego, fazer um acerto e comprar alguma coisa. Eu não tinha nem um ano e meio para carteira assinada. Eu comprei um terreno aqui. Mas se você falasse comigo assim, ó, tem um terreno dentro do Paraibuna, eu pulava lá. E ia procurar. Entendeu? Então, gente, que nós possamos entender realmente o trabalho da fé. O qual a fé transforma as nossas vidas. O qual a fé transforma a vida de pessoas que a gente olha e fala, poxa, o fulano alcançou a graça. Não sei porque teve fé, mas a gente também tem. É a gente pegar a luneta que eu falei? Foi a luneta, né? Do sol? É, a luneta. É a gente pegar a luneta, gente, para as vibrações. E canalizar a gente. Porque aí a gente vai conseguir. Tá certo? Vamos. Eu gosto de cantar uma musiquinha, gente, no finalzinho, para a gente retratar um pouquinho do que a gente falou. Quem quiser, canta com mim, comigo. Tá certo? A linha do horizonte, o alto da montanha, por onde quer que eu ande, esse amor me acompanha. A luz que vem do alto, aponta o meu caminho, forte em mim, sozinho. Vejo pelos campos, te sinta pelos ares, te encontro nas mentiras, te amo nos mares. Você é mais tudo, você pra mim é tudo. Minha fé me leva até você. Parará, 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 parará. Faz efeito. O mundo é mais florido. A vida aqui na Terra tem um outro sentido. Quando não me canso, esqueça a minha luz. E não me todos os lembro. Eu olho pro espaço. O forte minha fé me faz um homem de aço. Você é tudo, você pra mim é tudo. Minha fé me leva até você. Parala, para, 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 cantar mais uma agora, para que a gente possa fazer a nossa prece. Beleza? E quando canta,
A luz se faz em quem te ouve. Fala quando fala. Muito sim. Olha, é força. Podes transformar a dor em paz, em amor. Canta com amor, fala de amor. Precisa do amor, precisa de amor. Precisa do amor, precisa de amor.